Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao 54º Café com a Gi. Que delícia, que alegria! 20 de dezembro de 2024. Realmente hoje o ano está encerrando, né? Para muita gente hoje é o último dia útil do ano, então é uma alegria. Eu sou Gisele Miriam, trabalho com desenvolvimento de pessoas há mais de 24 anos e o Café com a Gi é uma parada na manhã de sexta-feira com um convidado para a gente falar da vida real tal como ela é. Então a gente sabe que a vida é real. Bom dia, amiga, muito bem-vinda, que delícia. E esse período do ano, quando a gente está fechando, né? O ano de 2000, o ano, né, corrente 2024, ou seja o ano, qual seja ele for, esse período do ano, dezembro, traz sempre essa energia de renovação, essa energia da gente conseguir fazer o balanço do ano, né? O que foi bom, o que funcionou, o que não vai ser, e como é que é a expectativa. Então esse período também é, por natureza, nos renovar a esperança, as boas energias, para que a gente possa fazer um novo ano diferente, um novo ano melhor. E para que ele seja diferente e seja melhor, a gente precisa fazer coisas diferentes, a gente precisa imaginar. E em todas as áreas da vida, pessoal e profissional, a gente tem vários desejos, sonhos, expectativas. Então, nosso bate-papo hoje aqui, Tereza e eu, Tereza Aglio. Tereza, ela é estrategista digital, especialista em LinkedIn, fundadora da agência 360, que trabalha com social media e marketing. E a Tereza tem uma experiência muito grande em planejamento, né? Então, a gente fala muito de planejamento nesse período do ano, planejar. Então, o nosso tema aqui hoje é vida pessoal e profissional em harmonia, um planejamento para 2025. Será possível a gente conseguir ter um planejamento harmonioso, que funciona, que contempla todas as áreas da vida? Será isso possível, né? Então, a gente vai fazer esse bate-papo aqui hoje, trazer um pouco da experiência da Tereza, da minha experiência, como é que a gente foi aprendendo ao longo da carreira, ao longo da vida, como que algum planejamento, né, harmonioso, o que pode funcionar. Não existe receita mágica, não é receita de bolo, é dedicação, comprometimento, ver o que funciona para você, o que melhor te atende no momento atual da sua vida. Então a gente vai fazendo esse movimento. Então estou aqui aguardando a minha super... Onde está a Tereza? Tereza, cadê você? Enquanto isso, quem tá aí com o cafezinho? Duque, bom dia, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem? Pri, quanto tempo? Bom dia. Muito obrigada aí pela participação. E a Tereza já está aqui ao vivo. E aí? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, você? Eu tô ótimo e adorei a sua mensagem agora rapidinho que a gente colocou no WhatsApp sobre a participação que temos hoje, filho, em casa, né? Então, isso é ótimo, porque isso é a vida real tal como ela é, né? Exatamente. Gente, é isso, assim que a gente planeja, se organiza, é assim, gente, isso é vida real, não é? A gente até planeja, estava tudo planejado como a gente tinha combinado, mas as coisas acontecem, né? Então, à noite, eu tive a notícia aí que a moça que me ajuda aqui em casa tinha um médico que ela já está esperando há muito tempo, ela tinha esquecido. Eu falei, vamos embora, vamos nessa, vai lá e vamos com tudo. Bom que a gente vai mostrar na prática que planejamento é um norteador, mas ele não é rígido, ele não é ali inflexível, né? Planejamento é para nos ajudar. Então a gente já vai entrar no nosso tema, já vivenciando na prática como é que a gente lida com essas coisas. É sobre isso. Tereza, muito obrigada pelo seu tempo, seja muito bem-vinda. Eu não contei enquanto te apresentava, mas a Tereza foi um dos presentes de 2024. A gente se conheceu numa imersão em outubro, e a gente se conectou ali rapidamente, foi uma delícia. Participei do curso dela, ela fez esse ano uma imersão, workshop, né, de planejamento, inclusive, também fui lá aprender. Então vai ser uma delícia essa troca, seja muito bem-vinda. Obrigada. E nos conte o que eu ainda não contei que você gostaria de compartilhar sobre a Tereza, por favor. Sim, eu
eu não consegui ver o que você contou sobre mim. Então, vou fazer um resuminho, né? Tá. Então, Eu contei que você é estrategista digital, que você é fundadora da Agência 360, que trabalha com social media e marketing, é especialista em LinkedIn, é mãe, é esposa e é vida real. perfeito. Então, você já fez um belo de um resumo. Então, eu vou contar a parte ainda que você não contou, que é um pouquinho da minha experiência. Então, eu trabalho com marketing há mais de quase 20 anos já. É verdade, agora que eu pensei. Na verdade, esse ano vai fazer 20 anos, né, que eu trabalho com marketing. Então, eu fui head de uma distribuidora de medicamento durante 10 anos. Trabalhei, né, toquei as áreas de brand, de digital, trade marketing, assessoria, comunicação. Então, já tinha uma bagagem ali na área de marketing. É minha área onde eu sou apaixonada. Um dia eu pensei em ser médica, outro dia eu pensei em ser dentista. Ainda bem que eu mudei e virei marqueteira, porque eu não seria uma boa médica nem uma boa dentista. Mas você pode ser uma boa marqueteira para os médicos. Exatamente. Mas me encontrei na área de marketing. E aí, como eu já contei um pouquinho em alguns posts meus, né? A nossa área de marketing dessa distribuidora, as duas gerentes foram cortadas por corte de custo. Então, eu fiquei 3 anos fora do mercado. Eu já queria ter o meu segundo filho, que é esse que está em casa hoje. E então, eu falei, vou ser mãe, vou cuidar um pouco dele, porque eu não pude fazer isso na minha primeira, porque essa vida louca que a gente tem no CLT, eu trabalhava muito, mal via minha filha durante a semana. E eu falei, já que tô com 10 anos, ganhei um dinheirinho bom, que eu fui, né, desligada, vou aproveitar para cuidar, né, da família, priorizar o planejamento familiar. E aí a gente teve o bebê. Quando ele estava com 7 meses, eu falei, agora é hora de voltar, já não aguento mais, né, ficar sem movimento. E aí foi quando eu fiz a minha transição de carreira, né, e comecei a atuar como social media. Então, já era uma área que eu gostava muito de fazer, só que na distribuidora eu olhava mais o digital com um cunho institucional, então eu não atuava tanto, né, com olhar e de estrategista para a produção de conteúdo. Então, resolvi fazer uma especialização nessa área no meio da pandemia, porque era o que estava em alta, aí veio a pandemia para, né, ajudar a gente nesse movimento. E aí eu fui fazer uma especialização e me apaixonei de verdade por aquilo que eu já conhecia um pouco. E foi aí que eu fiz a minha transição de carreira. Então, como você falou, desde 2020, quando eu comecei o curso, né, eu comecei a atuar como social media em 2021, comecei como urgência e um ano depois eu criei a agência. Então somos uma agência 360, né, unicanal, ou seja, a gente atua em todas as redes sociais e sou apaixonada pelo que faço, né, gente? Então gosto realmente de ajudar pessoas e empresas a se posicionarem no digital e terem, né, resultados sustentáveis e duradouros ali através do que elas mais amam, que são os propósitos de vida, né? Então, uma empresa também tem um propósito de vida, né? Que é formado por pessoas. Exatamente. Então, foi isso aí que, complementando o que você já falou, e a gente nesse desafio de ser chefa do próprio negócio, da própria vida, da família, entre múltiplos papéis que a gente exerce, né? E você chegou no ponto que eu ia perguntar de onde surgiu Chefas. Foi justamente pela experiência do corporativo e aí você migrou para trazer, né, trazendo as chefas para se posicionar e organizarem a vida, planejarem a vida melhor. Eu nunca falei sobre isso, tá, Gi? Então vai ser legal porque eu vou trazer uma informação nova. Então, Eu ótimo. nunca falei sobre isso. Inclusive, eu pretendo falar sobre isso, da origem dos chefas, né? Ótimo. Quando eu comecei a atuar no digital, eu queria fazer uma coisa diferente, porque o mercado digital tem muitos profissionais bons, tem os não bons também, né? E como em toda todo mundo carreira, ali, todo segmento. todo mundo briga ali pelos melhores clientes, no sentido melhores clientes financeiros, né? Que dão maior, os melhores pagantes. Então, ou são infoprodutores, ou são nutricionistas, né, advogadas, algumas áreas, coach, algumas áreas que são mais rentáveis e visíveis no digital, ou são empresas de maior porte. E aí, quando eu comecei a criar o Chefa, que na época eu comecei como Tereza Aglio, que era, né, o meu nome normal. A primeira coisa é que Tereza Aglio já é um nome difícil
para a gente ter um arroba. Então, como especialista, eu sabia que eu precisava trazer no meu arroba algo fácil, porque toda vez que eu falasse Tereza Águia, eu tinha que soletrar. Isso fazia com que as pessoas, como a minha vida inteira eu soletrei meu nome. Então eu falei, bom, primeiro eu já tenho uma barreira aí, eu preciso criar um arroba, que é a primeira premissa quando você abre um arroba, né? Quando você fala de posicionamento, é que seu arroba seja fácil, você fale e as pessoas fixem que rapidamente, né, seja gravado. Só fazendo um parênteses, isso vai mudar no ano de 2025, é só um spoiler, então fiquem atentos, o arroba já não vai fazer mais diferença nenhuma no Instagram, né? Depois eu venho contar as tendências Temos do Instagram. novidades aqui, olha só, de primeira mão, viu? Coisa boa. Então, mas, por enquanto, o arroba ainda é algo que faz você ser encontrado. Então, primeiro eu comecei a refletir, meu Deus, ninguém vai me encontrar, porque, na verdade, só os meus amigos, meus parentes, porque eles botavam Tereza Águia e aparecia o meu arroba do, né, profissional. E foi isso que aconteceu. Começou a chover, né, parentes, amigos que já me conheciam, que eu botava o meu nome, me achava e começava a me seguir. Não que seja ruim, tá? Mas não era o foco, né? Era um perfil profissional. É uma delícia ter os amigos e a família, mas eles não são nossos clientes, né? É isso aí. Então, aí eu comecei a pensar, refletir, meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, né? Que nome eu vou trazer para esse número? A segunda técnica é, quando você vai criar um arroba, geralmente você posiciona seu nicho ali. Então, eu estava atuando como Eugência, então já pensei, bom, vou partir do social media, porque onde eu comentar, onde eu fazer social selling, a pessoa vai ver que eu sou uma social media. Aí eu falei, bom, só sou social media não vai rolar, né? E aí? Aí eu comecei a refletir sobre o propósito, né, exatamente do meu perfil, que é quando a gente começa a planejar um negócio, né? Ensinei para vocês no workshop, a gente começa a pensar ali qual é o nosso propósito, qual é a nossa proposta de valor. E eu queria trabalhar um nicho que ninguém queria, que até hoje eu trabalho esse nicho e poucas pessoas trabalham esse nicho, que é o nicho de micro e pequenas empreendedoras, tá? Então, assim, por quê? Porque é um nicho onde exatamente você tem que desprender um esforço muito grande para que esse tipo de cliente, que a gente chama, na verdade, ele é o perfil D de cliente. Então, assim, é como se fosse o último perfil de cliente. É muito mais difícil, geralmente tem restrição orçamentária, geralmente a venda, né, o ciclo de venda, a jornada é maior, porque pesa muito o investimento que aquela empreendedora vai fazer no seu negócio. Então, chegaram a me chamar de louca, continuam me chamando e eu continuo trabalhando nesse perfil. Está tudo certo, né? Claro que eu tenho outros nichos dentro da minha agência, né? Que é totalmente diferente do nicho do Chefa, mas nem tudo era sobre só dinheiro. Eu senti a necessidade de ajudar esse grupo de pessoas que estão iniciando seus negócios, que muitas vezes, né, é tudo que elas têm, né, e elas precisam ali entender como funciona a ferramenta. Então, eu fiquei pensando exatamente qual era o match que dava para esse grupo, né, de pessoas, e eu precisava criar um nome que fosse facilmente relacionado. E foi assim que criou o Chefa. Eu pensei, Chefa, Boss, eu não queria inglês, já existia o Digital Boss. Eu falei, não, mas Digital Boss era uma mulher, Boss é muito masculino. Então, eu queria um nome que, né, que viesse desse esse poder, né, para as empreendedoras, que era eu era exatamente naquele momento, era exatamente a minha persona em transformação, né, eu estava em transformação, estava iniciando um negócio do mesmo jeito que todas elas que eu ia atender, e eu achava que eu tinha que ir criando, contando a minha jornada, e foi exatamente assim que eu comecei. E aí veio esse nome de Chefa, e aí fazia todo sentido, porque exatamente o perfil desse, né, o ICP, que a gente chama desse cliente, são exatamente a maioria mães, mulheres, muitas vezes provedoras da família, né, que desempenham múltiplos papéis. Então, o nome surgiu dessa forma, de uma forma da gente conectar a nossa realidade, ao nosso dia a dia. Então, assim, e trazer um pouco de empoderamento também, né? Quando a gente diz que a gente é a chefa do nosso negócio, que é a chefe da nossa vida, a chefe da nossa família, e assim tal, a gente traz um poder, um empoderamento. Então, era isso que eu queria trazer para esse perfil,
para esse público, dizer que é possível, vai ser difícil pra caramba. Ontem fiquei até 1 da manhã trabalhando. E vamos nessa, porque é assim que a vida toca, né? Não é... Exatamente. E o Shefa é muito legal, porque eu falo que ele é acessível. É comum a gente ouvir as mulheres que estão empreendendo, ou mesmo quem está tocando o negócio, os seus liderados daquele pequeno negócio, a chefa chegou, olha a chefa, olha a chefa, olha a chefa, né? E é fácil mesmo o acesso. E eu sempre gostei, quando você falava do chefa, eu falava, nossa, que legal, né? Que foi tão o simples, mas que é tão abrangente, porque que conta toda essa história, né? Quem está fazendo essa E transição. carrega uma tribo, né? E aí eu já vou deixar mais um hack aqui, né? Quando a gente cria um perfil, quando a gente se posiciona na internet, a gente tem que sempre pensar em qual é a tribo que a gente está criando, porque as pessoas se juntam por semelhança. Então, a partir do momento que ela se identifica com aquele ritual, né, que eu criei, que é a minha própria jornada, né? A minha jornada mesmo de chefa que iniciei não do zero, porque ninguém inicia do zero, você tem uma bagagem, que iniciei ali numa transição de carreira até a construção disso tudo que está rolando aí, que continua rolando. Então, a gente precisa criar esse sentimento de tribo, né? Então, quando você, exatamente o que você falou, quando rapidamente você escuta o chefe, tinha um risco, porque, principalmente no seu meio, que você entende melhor do que eu, mas a gente sabe que a questão do chefe, a palavra chefe, tem a questão do chefe, do líder, mas nesse caso não tinha nenhuma relação de liderança. Né, de liderança. Quem está tocando o próprio negócio mesmo, quem está puxando a fila, tá desbravando, né? Quem está abrindo caminhos, quem está fazendo diferente, né? Porque quando você fala do pertencer, por exemplo, e aí eu vou fazer um paralelo aqui com a questão da filosofia sistêmica, né? Essa coisa do pertencer, quem está fazendo diferente, quem está puxando a fila. Porque é engraçado que vem isso também, agora você é chefe do seu negócio, quando a gente está empreendendo, faz a transição de carreira, se a gente vem de um histórico familiar e não tem tanto gente que empreende, que é muito mais comum o vínculo CLT, quando você vai abrir um negócio, isso é completamente diferente. Então, você está buscando ali fazer algo diferente do seu histórico familiar. Então, já vem todo mundo, agora você é dona do seu negócio, você agora então só trabalha de casa, você só fica em casa, você é chefe, né, você... Então, tem tudo isso porque é uma mudança de postura. Então, na verdade, é muito mais abrangente quando a gente fala do chefe aí. Está contando muito mais histórias e aí trazendo realmente da ancestralidade, da mudança, do empreender, do querer estar com os filhos, fazendo algo diferente que no passado não poderia ser feito. Então, é muito bonito, né, no final das contas. E aí, quando você está com essa clareza... Deixa eu só fechar minha janela, porque estão lavando lá embaixo. Ok. Vão chegando. Se alguém tiver pergunta, Juju, bom dia. Juju também é chefa também. A gente é chefa, literalmente, é chefa no workshop, é chefa na vida, no próprio negócio, né? Quem for chegando, sejam bem-vindos. Se tiver alguma pergunta, alguma contribuição, vai ser muito bem-vindo. Então, é tudo isso que a gente vai olhando, né, para a vida e vai trazendo essa coisa da chefa. Então, é muito, muito maior. Então, é muito bonito. Fiquei feliz que agora... Ó, mais uma chefa chegando, Luzia. Olha só, reunião das chefas. Isso aí. Oi, Ju. Coisa boa. Então, a gente vai trazer, fiquei muito feliz de você ter compartilhado, porque eu queria ter te perguntado antes, eu falei, acabei não perguntando, né? E aí eu falei, gente, por que o chefa? Eu dei a impressão que era aqui, a chefa, né? Tereza chefa, vamos saber a história da chefa. Eu nunca falei sobre essa origem, mas foi bom, porque tem todo um ritual por trás dele. Sim. E tem a minha proposta de valor também fica embutida nessa... Exatamente. Né? E é acessível. Eu lembro quando eu convidei as meninas para a gente fazer teu workshop, eu falei, gente, a Tereza, ela é gente da gente, ela vai falar da vida real tal como é. Então, ela é mãe, ela foi executiva, ela fez transição de carreira. Então, ela consegue conversar com essa realidade, porque a gente tem uma disfunção muito grande entre realidade e ideal, né? A gente, às vezes, olha aquelas coisas no digital, assim, que você fala, meu Deus, parece algo tão inatingível. E aí, quando você vai trazendo para a realidade, ontem mesmo eu pedi uma indicação de uma pessoa que eu admiro muito no digital, e ela tem muitos seguidores, ela é gigante, o canal dela no YouTube, e eu vi
e vendo um vídeo dela, eu observei a cadeira dela. Para mim, parecia ser super confortável. Falei, eu vou perguntar, não custa nada. Eu falei, olha, eu vi num vídeo seu, admiro o seu trabalho e vi que a cadeira, ela falou assim, nossa, a minha cadeira que você observou, que máximo. Me deu a dica de onde comprou, quanto foi, não sei o quê. Eu falei para ela, nossa, foi tão bom, assim, a gente ter a quem a gente admira no digital e ver que é uma pessoa real. Ela falou, a vida é assim, vamos para frente. Eu falei, nossa, ela é exatamente como ela se posiciona. Eu falei, isso é muito gostoso, então isso é muito bom, porque vai trazendo isso para mais perto, vai trazendo para o real. E quando a gente fala de um planejamento harmonioso de vida pessoal e vida profissional, a gente precisa lidar com o real, com o que está posto no nosso contexto de vida no momento. Se é filho, se é desafio, se tem alguém doente, tudo isso você tem que ponderar. Tudo isso é extremamente importante, Isso. né? Então, para a gente abrir o nosso tema aqui, a temática, né, que é vida pessoal e profissional em harmonia, eu adoro essa palavra harmonia, eu acho que para mim ela faz mais sentido que o equilíbrio, porque o equilíbrio me parece que é aquela coisa que está muito flat, né, sem movimento, assim. Reta aí não é, na verdade, isso. Não é, O né, caos, gente? ele chega. Exatamente, né? Fazendo um paralelo com aquele aparelho, né, médico no hospital, quando tem o batimento cardíaco, ele está assim. É isso aí. Quando ele faz isso, não tem mais vida. Então, a harmonia a gente vai lidar com o caos, a harmonia a gente vai ser possível. Queria que você trouxesse, então, da tua experiência, até da tua transição, da tua vida real, como é possível, por onde a gente começa a desenhar um planejamento de vida pessoal e profissional harmonioso, né? E como é que a gente pode ir construindo isso para um novo ano que está chegando, que eu adoro esse momento de rito de passagem de um ano para o outro, que renova as energias, a esperança, e aí a gente pode se propor a fazer diferente para ter resultado diferente. Vou fazer um resuminho de como eu já apresentei para vocês lá no Plano Chefa, mas a gente sempre começa olhando as nossas perspectivas na nossa vida pessoal. Então, como eu dei o exemplo lá, então se eu quero ter mais tempo com a minha família, se eu quero viajar mais, se eu quero ler livros, se eu quero cuidar da saúde, né? Então, o nosso planejamento, ele sempre começa a gente levantando ali quais são, né, as nossas narrativas da nossa vida pessoal. Essa é uma técnica que é o NCT, Narrativas, Compromissos e Tarefas. Então, a gente começa, né, listando as nossas narrativas para as nossas vidas pessoais. Lembrando que quando a gente cria qualquer lista de prioridade ou planejamento, a gente tem que ter um limite ali entre 3, 4 narrativas, porque ninguém consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Você acaba Não vai ficar frustrado, né? Não vai gerar frustração. Aí você não consegue botar em ação e aí nunca mais quer fazer planejamento. Então, começamos listando ali quais são, né, o que a gente quer para o nosso ano seguinte, tá, né, na nossa vida. Então, ontem mesmo eu falei sobre isso, muito engraçado como eu falei isso o tempo todo. Essa semana toda a gente fez os feedbacks do nosso time. E aí, dentro dos feedbacks, a gente monta né, na verdade, eles montam os planos de ação deles. A gente dá apoio. A mesma coisa que a gente faz no nosso planejamento de negócio, eu faço eles fazerem da vida deles, tanto pessoal como profissional. E a gente estava exatamente revisando ontem, né, os planos de curto prazo, porque o curto prazo são 3 meses, e falando sobre, comentando. E aí, exatamente falando isso com as meninas, quando elas criaram ontem, eu falei ontem, ó, no meu NCT de 2025, eu coloquei que eu quero ler 12 livros no ano que vem. Gente, eu comprei tanto livro bacana, tem tanta coisa legal, tanto de vida profissional, pessoal, que eu quero ler, que eu quero aprofundar, mas eu bato na cama 9 horas, 10 horas, eu já estou arrasada, então não tenho conseguido ler. Então, tá no meu NCT do ano que vem, né? Elas riram pra caramba ontem quando eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou colocar aqui que eu quero ler 12 livros no ano, nem que seja um livro por mês, né, eu vou ter que me disciplinar para isso, né? Então, quando a gente estava falando exatamente isso com as meninas, quando a gente cria os NCTs, a gente precisa criar as narrativas, que seria isso. Quero ler mais, é a narrativa. Qual é o meu compromisso? Ler um livro por mês. E o que eu vou fazer? Qual é a minha tarefa para ler um livro por mês? Todos os dias vou deitar às 9 horas da noite para conseguir ter 1 hora de leitura aí, né, para fazer isso. Vai ser fácil? Não, porque o último filho deita às 9. Então, é botar ele para dormir e sair correndo para a cama.
Né? Basicamente isso. Então, eu vou ter que, né, mudar a minha rotina, né, mudar a minha rotina, fazer com que as coisas, eu esteja pronta, porque geralmente como que é a rotina de quem tem filhos? Depois que você põe eles para dormir, é que você vai fazer tudo. Comer, tomar banho, ver alguma coisa que você tem que fazer, etc. Filho. Então, ou seja, se eu quero, no meu planejamento de vida pessoal, ler um livro, eu sei que na minha tarefa eu tenho que estar às 9 na cama, então eu vou ter que organizar meu dia para parar mais cedo, para adiantar, né, os processos dele, eu vou ter que dar o meu jeito. Então, por exemplo, eu não posso ter no meu NCT profissional que eu vou fazer uma live às 8 da noite da segunda-feira. Porque se eu quero estar na cama às 9, eu não posso fazer uma live às 8. Então, quando a gente fala de um planejamento harmonioso entre vida e profissional, é isso. Primeiro, você começa listando as suas prioridades, que podem ser desde exemplos assim como eu dei, como, por exemplo, quero fazer uma viagem para a Europa em 2025. O que eu preciso fazer para, em setembro, ir para a Europa? Primeiro, você tem que responder qual é o lugar que você quer ir. Paris? Então, você okay. O que eu preciso? Eu vou para o lugar certo, né? Paris, beleza. Quando? Setembro. Ok. Quantos meses eu tenho até lá? 9, 10. Então, tá bom. O que eu preciso fazer? Eu tenho recurso financeiro fácil para isso? Não. Então, quanto custa aquela viagem? E aí a gente começa a fazer o planejamento. Então, se eu sei que em setembro eu vou viajar, eu não posso fazer o lançamento de um produto em setembro. Então, tudo na vida, para ser harmonioso, ele precisa ter exatamente a direção. Talvez se surgir uma oportunidade e eu puder viajar em julho, ok, perfeito. Mas no meu radar, eu sei que até setembro eu quero estar em Paris. Então, quando a gente fala desse equilíbrio, exatamente, a gente não pode achar que a vida vai ser um flat. Não vai ser. Ela é uma eterna montanha-russa e você vai exatamente com planejamento, tendo uma direção para onde você vai e vai ajustando a rota. Então, se você está ali... Oi, Gi, você ficou... Viu? Que deu uma pincelada aqui. Se você, então, tem um planejamento de curto prazo, você tem que ir acompanhando esse planejamento tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional para que eles entrem em harmonia. Então, não considerar o que você quer para a sua vida pessoal faz você cometer erros na sua empresa. Porque se você quer uma coisa na sua vida pessoal e quer outra na sua vida profissional, eles não estão em harmonia. Então você não consegue chegar a lugar nenhum, porque você fica batendo cabeça. Quero ler o livro, mas tem que fazer a live. Quero ler o livro, mas não tem como, né? É uma briga eterna, né? Então você não consegue fazer. E dentro desses que você colocou, eu acho uma coisa que vem funcionando para mim já há alguns anos, que é bem interessante quando você fala, né, do planejamento de 3 meses. Eu tenho o hábito de fazer o meu planejamento, então eu faço 4 pequenos planejamentos ali dentro do ano, de 3 em 3 meses. E até respeitando a influência da estação corrente. Então, o que eu vou fazer no verão, ali no outono, inverno e primavera, né? Então, porque essa energia também acaba me favorecendo. Então, de 3 em 3 meses, porque às vezes a gente tem uma loucura. Claro que é importante você ter uma visão do todo, como que eu quero realizar. Ao final de 2025, qual é a sensação de orgulho que eu quero ali? Eu quero estar orgulhosa pelo que eu concluí, o que eu fiz. Então, me parabenizar, né? Bate no ombro e fala, parabéns, foi um belo trabalho dentro do ano. Então, realizei isso, isso e isso. E, claro, muito coerente que você colocou, que eu acho que é onde gera a maior frustração, é a quantidade de coisa que se coloca num planejamento. Então, você nunca planejou, chove aquele monte de coisa, e aí fica tudo muito... E até a harmonia entre as áreas. Entre saúde, financeiro, a empresa, como é que as coisas estão se conversando, né? De forma que um está ajudando o outro da outra área também, essa é importante. E você trouxe uma coisa muito bacana, que é o ler, né? Como que a gente deixou de ler? O brasileiro está lendo muito pouquíssimo. E a leitura, inclusive, ela nos ajuda a regular ali a ansiedade. Então, o excesso de tela, de uma série de coisas, isso faz a gente ficar mais ansioso, mais estimulado. A leitura tem esse propósito de baixar essa ansiedade, a gente aprende muito mais, você está muito mais imerso, te ajuda a focar, te ajuda a ter direção. Então, leitura também é algo que, nossa, pelo menos que seja, não vamos dizer 12, porque 12 aqui eu estou dizendo, mas que é possível também. Eu fui pesada, porque eu tenho que chacoalhar na minha meta. Mas eu acho
mas é importante porque é possível. Interessante que é possível, porque 1 hora de leitura por dia, gente, é muita coisa, é muita É isso coisa. aí. E aí você está falando, me chamou a atenção para lembrar uma coisa. Quando a gente cria um planejamento e cria uma meta, ela tem que ser na técnica que a gente chama de SMART. Então, ela tem que ser mensurável, acessível, objetiva, clara, senão a gente não consegue colocar em prática. Então, quando a gente vai fazer o NCT da nossa vida pessoal ou profissional, a gente tem que ser clara na nossa meta. Qual é a meta específica? Então, eu resolvo um problema para cada meta, não de forma genérica. Genérica é o objetivo. Então, o objetivo é ler mais, que é a narrativa. Então, quando eu faço o compromisso e a tarefa, eu tenho que ser específica. Então, assim, eu tenho que colocar, eu vou ler 1 hora, eu vou ler meia hora, eu vou ler 20 minutos, todos os dias, ou dia sim, dia não. Por quê? Porque isso faz com que a gente tenha a disciplina de entrar com aquilo na nossa rotina. E outra coisa, por mais que você não consiga ver o seu ano, é importante que você tente desenhar os seus projetos a 12 meses. Por mais que você revise ele de 3 em 3 meses. Você pode ver o todo e colocar em pedacinhos, né? Para ficar fácil, mas o todo é você desenha um ano inteiro e aí você vem executando por trimestre, porque aí naquele trimestre você pode revisar o segundo trimestre. Então, quando você conta, a gente sempre olha o curto, o médio e o longo prazo. Então, o curto é o primeiro trimestre, o médio é os 6 meses e o longo prazo são os 12 anos. Por quê? Porque a gente precisa ter visão de longo prazo para a gente saber o que a gente precisa fazer para chegar até aquele longo prazo. Às vezes, um projeto de longo prazo, ele tem microetapas ao longo do ano inteiro. Então, se você não enxerga ele a longo prazo, você não consegue mais difícil alcançar isso. Então, é importante... Você precisa ter a visão, né, do todo. Você precisa ter essa visão e aí para fazer esse encaixe, esse ajuste, e aí para ir acalmando também. E o planejamento, né? Você fala, o primeiro trimestre como é que foi? Eu posso ajustar os trimestres futuros, porque planejamento não é engessado, enrijecido, ele é um norteador, ele é um gerenciador. Então, assim, a gente precisa ir olhando e ajustando conforme, porque além de tudo que você busca os recursos, você vai se preparando, tem as variáveis que nós não controlamos. Então, a gente também precisa lidar. E aí vai acontecer, que a gente falou, o caos faz parte, ele está presente, né? Faz parte do planejamento. Então, aquilo que não foi, que você não tem controle, não tem como prever, vai acontecer, então você ajusta. O planejamento, ele vai te dando essa flexibilidade de ajuste e você vai coordenando conforme o momento atual de vida, né? Extremamente importante. Sem falar que o planejamento ajuda o caos. Então, por exemplo, quando você entra num caos, se você tiver planejado, você consegue respirar o caos enquanto as coisas estão rodando normalmente. Agora, se você não está planejado, quando o caos chega, aí é o caos total, porque você não pode nem vivenciar o caos. Sempre ali no olho do furacão, e aí você vai... E eu acho que é isso também, não sei, né? Pode ser uma percepção muito distorcida, mas com várias pessoas com que eu converso, esse período do ano, por exemplo, hoje, acaba sendo... As pessoas, eu tenho ouvido as pessoas falarem, nossa, eu tô exausta, tá muito cansado, tá muito assim, tá muito... E aí eu acho que, às vezes, também se dedicar um pouco mais ao planejamento, de maneira que no final de um ano não traga esse peso todo do cansaço, e meu Deus, e como tá difícil, porque... não é final de ano. Às vezes eu confesso que eu me irrito um pouco dessa coisa de normalizar esse cansaço, de normalizar esse momento. A gente precisa, talvez, trabalhar de forma mais inteligente para minimizar essa sensação de cansaço de fim de ano, de correria, de loucura, e talvez começar a vivenciar o que o período realmente significa. Que é o agradecimento por um ano, fazer o balanço de forma consciente e congruente, planejar melhor o ano seguinte, para que a gente possa não estar sempre com essa sensação do cansaço, do peso, mas com a sensação da celebração, das coisas boas, de estar em paz com o que foi realizado, em paz com o que não foi realizado, e fazer de um jeito diferente, né? Dá uma sensação de que eu brinco que hoje é o último dia da vida, gente. Hoje estamos aqui encerrando o ano, fazendo tudo.
a maioria das pessoas, eu tô sem o dado aqui, mas eu mostrei para vocês no workshop, eu não lembro agora do percentual de cabeça, mas a maioria das empresas, das pessoas que têm negócio, elas não têm um planejamento, elas vão fazendo conforme o fluxo vai acontecendo. Quando você está numa empresa grande, você começa a planejar o ano em outubro. Não sei se você lembra disso. Então, lá em outubro, você começa a fazer forecast, orçamento, planejando e tal. Justamente por isso. Porque o período de planejar não é depois que o ano foi. Você faz o planejamento em outubro. Em dezembro, você só revisa ali os últimos números, ajusta alguma meta, alguma coisa, né, que nesse último trimestre deu mais desnorteado. O resultado final também, né? Então, você faz esse ajuste em função do resultado final. Isso aí. Então, na verdade, o planejamento, ele precisa ser o motivador para ajudar o caos, né? Então, se a gente começa a planejar antes, quando a gente chega em dezembro, a gente está tranquila tocando os projetos. A questão é que a gente não tem esse planejamento. Então, quando chega em dezembro, todo mundo quer fazer tudo, todo mundo vai atrás do correr o prejuízo, tudo que planejou viu lá que não fez nada, aí quer fazer tudo ao mesmo. Então, vira um caos por isso. Na verdade, o dezembro é um caos porque a gente não faz o planejamento e não monitora o planejamento. Então, por exemplo, aqui na agência é o primeiro ano que a gente vai tirar o recesso todo mundo. Ano passado a gente fez plantão. Então, metade do time ficou, né? A gente fez alternado. Esse ano eu resolvi que a gente ia parar a empresa inteira. Então, hoje é o nosso último dia, a gente só volta dia 6 de janeiro. Aí eu comecei a planejar com uma certa antecedência em novembro. A gente está 2 meses planejando o recesso, mas a gente já viu um monte de melhoria que a gente deve parar meio-dia. Acho que os últimos agendamentos a gente vai fazer meio-dia. A gente estava, antes de entrar aqui, eu estava monitorando com as meninas, ou seja, a gente vai conseguir parar meio-dia. Só que mesmo assim foi um pouquinho de caos essa semana com algumas correrias e tal. Por isso que ontem eu fui até 10 para 1, exatamente liberando as coisas que elas precisavam finalizar hoje. Mas já no meu planejamento do ano que vem para o recesso, eu já sei que eu tenho que começar a planejar isso em outubro, com certeza, porque tem coisas que não tem jeito, o cliente tem um tempo de resposta, né? A gente sabe, então a gente vai acabando também aprendendo, né, com o que a gente vai aplicando, e aí exatamente o planejamento serve para isso, para a gente revisar o que funcionou, né, manter o que funcionou, revisar o que não funcionou, para que no outro ano a gente tenha uma melhora. Então, tudo gira em torno disso. Se eu não tenho uma ideia para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, o que eu quero realizar, e eu não monitoro isso, por isso que eu falei, é importante, inclusive, a gente ensinar para os nossos colaboradores que isso é importante. E a gente faz questão de fazer isso no plano de ação. Então, agora eles ficaram com o plano de ação exatamente no nosso retorno do recesso, de montarem os seus planos de ação para 2025. E a gente vai monitorar a cada 3 meses com eles esse desenvolvimento, né? Então, é o mesmo processo de planejamento do negócio da vida. Então, a gente começa olhando a vida, fazendo um resumo, depois que a gente ali focou quais são as nossas prioridades, as nossas metas, a gente começa a criar a mesma coisa para a empresa. Sempre olhando a visão de médio e curto prazo, a gente cria ali as ideias de projetos. Assim, geralmente, o segundo semestre são ideias de projetos. Você tem uma ideia do que você já vivenciou, do que você viu, do que você está consumindo de tendência no mercado. Você tem ideias de projeto. O primeiro trimestre, sim, já é mão na massa. Ou seja, o que sai aqui, né, que você já planejou para esse primeiro trimestre, você já entra executando. Agora, do médio e curto prazo, principalmente o longo prazo, são ideias de projetos que você rascunha ali, e aí você vai ao longo do ano acompanhando isso mensalmente, dependendo da meta, semanalmente, diariamente, dependendo do projeto que você impulsiona. Então, basicamente, o resumo de planejamento é isso. As pessoas entenderem que planejamento não é perder tempo, é investimento de tempo e ganho de produtividade, de uma vida não equilibrada, harmoniosa, como a gente já falou, e saber que as coisas vão sair do lugar, sim, o caos vai chegar em algum momento, e aí você tendo um rumo já fica muito mais fácil para você ajustar. O planejamento, ele te ajuda a baixar essa ansiedade, como você falou, lidar com o caos, né? E também dentro do meu trabalho individual, seja para fazer uma transição de carreira, planejar a carreira, ou desenvolver, ou trabalhar alguma... Você tem que ter esse planejamento, onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer, quais os recursos eu já tenho.
E tem uma coisa que é muito importante, que é realmente ali, quais são os preços que eu estou disposto a pagar pelaquela recompensa que eu vou ter. A gente precisa também negociar isso, porque não dá para você sair de um ponto a outro, aquilo que você quer chegar, sem abrir mão de nada. Você precisa negociar o que vai ficar, porque aquilo que está no momento não cabe para o seu momento futuro. Então a gente precisa aprender a negociar, saber, poxa, 1 hora de leitura por dia é 1 hora que eu não vou poder, sei lá, de repente eu estou abrindo mão de fazer alguma outra coisa, mas é importante. Só que ao final de um ciclo, de um ano, olha quanto repertório, quanta coisa nova chegou através da leitura. Quanta você teve a oportunidade de ampliar a percepção, de aprender, de expandir em função disso. Então, a gente aprender a negociar mesmo. Então, fazer o planejamento te dá a clareza do que possivelmente você vai ter que deixar. Sim. Porque é onde a gente E se aí, sabota, né? Que a gente não negocia e se sabota. eu vou falar exatamente no meu post de hoje sobre isso, tá? A gente está muito conectada. Exatamente sobre abrir mão, né? Sobre coisas que a gente deixa ali pelo meio do caminho, ou que a gente chama da zona desconfortável, né? Então, assim, existe ali um romantismo, né, com a questão do empreender, que é um pouco disso. Empreender foi uma das minhas melhores decisões da vida, mas eu não posso fechar o olho e dizer que é só flores. Não, gente, não é. A gente tem muitos desafios, assim como quem está no CLT também tem muitos desafios, né? Tudo tem seu lado bom e ruim aí, lado A e B da moeda, né? Então, quando a gente fala exatamente dessa questão do romantismo de empreender, a gente tem que abrir mão disso, né? Pensar nisso. Então, assim, quando eu falo em planejar, eu tô exatamente como eu falei, por isso que a gente começa pelo pessoal. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa em detrimento da outra, porque eu só sou uma pessoa. Eu tenho muito o que fazer, e a gente tem que sempre cuidar, né, da nossa saúde mental. Então, alguma coisa a gente tem que trocar, tem que fazer troca. Então, se eu quero ter muito tempo com os meus filhos, muito mais tempo viajar horrores, talvez eu tenha que diminuir minha carga de trabalho. Mas será que essa diminuição da minha carga de trabalho vai compensar financeiramente tudo isso que eu quero fazer? Se esse plano não bater, não faz sentido. Então, por isso que quando a gente fala de planejamento e fala de harmonia, é um pouquinho disso, a gente alinhar até as nossas próprias expectativas. Então, esse ano de 2024 foi um ano muito, muito pesado para mim, porque dentro do meu planejamento, eu abri, como eu também já falei sobre isso, né? Eu abri mão do tempo de qualidade, do tempo de quantidade para o tempo de qualidade, porque eu precisava investir mais tempo no meu negócio para fazer ele ficar redondo para a gente ter ainda mais escala. Então, não foi uma decisão fácil, mas eu tive que fazer uma escolha. Então, quando a gente faz esse planejamento e visualiza exatamente, né, em que pontos ali, qual é o ponto do A para o B que a gente quer chegar, e a gente se planeja para implementando, isso faz com que a gente tenha até um alinhamento da sua própria saúde mental. Então, assim, às vezes, quando eu estava naqueles dias muito difíceis, por exemplo, essa semana, né? Então, assim, estava muito difícil. Essa semana eu não entreguei tudo que eu queria entregar, por exemplo. Eu tive que abrir mão de algumas coisas, senão, né, eu ia surtar de tanto volume. É humanamente impossível. Você tem que abrir mão, não tem como. Então, aí, você, quando tem muita clareza disso, né, do quais são suas prioridades, o que você pode abrir mão, né? Até onde você pode ir, não pode ir, até você consegue trabalhar sua saúde mental melhor. Então, eu falava, cara, eu tinha que ter entregue isso, não, mas tudo bem, não vou me cobrar demais, eu vou replanejar para cá, eu vou entregar com a mesma qualidade ou superior, mas é isso, a gente tem um limite, né? E às vezes o planejamento sai de órbita, né? Então, eu planejei entregar uma quantidade de volume de coisas que eu não vou conseguir, porque o planejamento exatamente não é uma linha reta, né? As coisas vão acontecendo e você fica ali no meio né? Vai ajustando, tá tudo bem. Exatamente. Então, eu acho que o planejamento até nos ajuda a isso também, tá, Gi? A gente manter ali o nosso equilíbrio e nos dá motivação. Então, eu falei, beleza, não trouxe esse resultado que eu queria, mas eu sei que eu vou fazer essa ação e tal.
coisa, ou, nossa, essa ação veio muito, então não preciso me matar fazendo aquela outra ação e vice-versa, né? Tem sempre um lado e o outro. Então, eu acho que ele deixa o nosso equilíbrio mental também, ele ajuda a gente a administrar muitas expectativas. Então, quando a gente não tem esse norte, é como se fosse um livro em página branca, né? Que aí você fica folheando ali e não consegue. Se organizando, e aí você vai vivendo mais no caos, e aí você vai lidando, você não lida, né, com a exceção, porque aí vira regra. Na verdade, a gente precisa ter o planejamento e só ajustar as exceções que vão acontecendo, né? De parte ali que a regra está funcionando e tem que ser um planejamento funcional. Você precisa sim abrir, do que você vai abrir mão. Saúde mental é fundamental para que você possa se manter ali no trilho, para você dar conta, para você estar inteiro para você. O estado de presença é fundamental também. Quando você faz um planejamento, eu acho que você consegue mais se manter nesse estado de presença. Estar presente no presente, que é fundamental. Isso, a gente precisa organizar isso. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. E prática é mãe de todas as habilidades. Não é o primeiro planejamento que você vai fazer que vai dar, nossa, que maravilha, perfeitinho, foi lindo. Não. Você vai ajustando. Isso aqui funcionou? Não funcionou? É legal para mim? Não é? Isso aqui cabe? Quais ferramentas você vai ajudar, que você vai usar para te ajudar nesse gerenciamento? Vai ser escrito? Vai ser no Excel? Vai ser... Não sei, para cada pessoa vai funcionar de um jeito, que ali também está tudo bem. Eu já experimentei muitas ferramentas e hoje eu tenho uma dinâmica que funciona para mim. Eu adoro uma Exolândia, vai funcionando, me organiza bastante, está tudo bem. Eu adoro agenda ainda física, eu uso a agenda física, me ajuda também, me organiza. Eu gosto dessa coisa do escrever, tá ali, que conversa com a minha agenda digital. Então, as duas estão sempre se conversando, é um espelho da outra, mas o escrever, porque ainda para mim acaba ali me ajudando bastante. Então, são coisas que a gente vai entendendo como a gente funciona, para que, porque o seu planejamento seja funcional e principalmente sustentável, né? Que seja sustentável, que você se mantenha saudável por ter um planejamento sustentável. Fundamental. Você abandona ele no meio do caminho e aí se foi, sabe? Exatamente. Resumindo, planejamos a nossa vida pessoal, depois a gente planeja a nossa vida profissional, e aí a gente ainda tem um planejamento financeiro. A gente não falou disso lá, mas é uma consequência. A gente faz o nosso planejamento financeiro, porque todo negócio precisa ter um planejamento financeiro, e nosso planejamento de vendas, para, né, cobrir todo esse processo ali. Então, o planejamento, ele precisa cobrir todas as etapas, né? Se você tiver uma empresa já muito grande, tem até o planejamento operacional, que Sim. Se eu vou ampliar, se eu estou numa loja física, estou no espaço, se eu vou ampliar aquele espaço, se eu vou ampliar a equipe, né? O que eu preciso de recursos, né? De produção, por exemplo, computadores e etc. Então, tudo isso bate dentro de um planejamento de um negócio, né? E que precisa estar amarrado ali no financeiro e nas vendas, né? Para bater, fechar e equilibrar. Você vai fazer investimento, onde você quer chegar, você quer ampliar, você vai contratar, você vai manter, enfim, você precisa estar olhando, mesmo que seja um pequeno negócio, que seja eu empresa para começar, você precisa prever, você precisa sonhar, é importante você, né, visualizar onde eu quero chegar com esse negócio. E a gente tem hoje em dia, eu também falo com muito cuidado sobre a questão de propósito. Estou vivendo o meu propósito, né? Então, porque às vezes as pessoas estão com uma sensação de que o propósito é algo mirabolante, gigante, que você vai descobrir, pá, um passe de mágica vai transformar a sua vida. E um propósito da vida por si só é a gente viver a vida muito bem vivida, né? Fazer o que precisa ser feito. Então, esse é o propósito da vida. Então, é fazer, talvez, ali um delicioso e bem feito arroz com feijão, constância, disciplina. Tudo isso é propósito de vida. Se você conseguir dar conta de fazer dessa maneira, você já está vivendo o propósito da vida. E aí, no meio do caminho, você vai descobrindo o que você de melhor entrega para o mundo. Como é que você transforma o teu servir ali, que você fala, nossa, isso aqui eu entrego muito bem, eu faço muito bem esse trabalho. Mas o propósito talvez seja viver uma vida muito bem vivida. Já vai ser de bom caminho. Complementando isso, Gi, as pessoas acham exatamente que precisam fazer igual o outro. Então, como você falou, a sua frequência não é igual à minha. A minha é diferente da sua. Então, é porque o contexto de vida é diferente, né? Não dá. Contexto de vida, de negócio, de tudo. Então, muito disso vem exatamente de você enxergar aonde que você quer chegar em quanto tempo. Então, dependendo de onde você quer chegar em quanto tempo, o seu ritmo muda, né? Então,
as pessoas se comparam muito com o amiguinho, com o colega, e aí isso faz com que gere mais ansiedade, né? Venham os problemas de saúde mental, porque ela está vendo ali a pessoa, o concorrente ou o amiguinho que faz igualzinho, ela acha que tem que fazer igual. Não, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu tempo, tem sua jornada. Então, o que eu sempre falo quando eu, né, ensino a fazer planejamento é que a sua frequência é aquela que você consegue manter com constância. Se é uma vez na semana, o post é uma vez na semana. Se é duas, é duas. Agora, entenda que a sua frequência é diretamente proporcional ao seu resultado. Então, se você só pode fazer uma vez na semana, alinhe a sua expectativa que você vai crescer num ritmo menor. Se você faz 2 vezes na semana, e assim sucessivamente. Então, eu acho que é muita clareza, né, de onde a gente quer chegar e de como a gente pode chegar sem que a gente morra no processo, né? Melhor dizendo. Então, isso é muito importante a gente pontuar, porque as pessoas se comparam muito. Então, quando eu conto a minha jornada lá no Shefa, é exatamente um pouquinho disso, para entender que cada pessoa, cada jornada, cada negócio é de um jeito. Você tem que entender o que funciona para você, claro, e usar as estratégias corretas, tá? Mas isso é importante quando a gente está falando de planejamento. E aí eu vou até dar o meu próprio exemplo, quando a gente falou de plano operacional, esse foi um dos planos que eu fiz para esse ano. Então, se a gente olhar lá no meu perfil em janeiro, eu vim fazendo uma contagem regressiva até o dia que eu completei meu time. Então, eu comecei em janeiro com 3 pessoas no meu time. Estou terminando agora com 8. Mas por quê? Porque dentro do meu planejamento operacional, eu fui exatamente planejando esse processo de crescimento, né? E eu vim celebrando ele a cada conquista. Então, a cada novo garliqueiro que a gente chama, eu fui compartilhando, porque isso é uma jornada. Agora, se eu não tivesse feito o planejamento operacional, eu não teria conseguido chegar nessa jornada. Então, eu fui preparando, né, o time ao longo do ano, conforme a minha realidade, tanto financeira como de expansão, acontecendo. De vendas, né? Porque se você aumenta cliente, você automaticamente vai trazer mais pessoas. E aí, isso é muito importante no planejamento de vendas. Então, se eu tenho ali um planejamento de vendas, onde eu tenho um adicional de vendas a cumprir todos os meses, eu consigo projetar quanto que eu preciso de time para segurar esse planejamento de vendas, né? Aquela adição de venda que entra ali no negócio. Então, o que acontece hoje é que as pessoas querem vender primeiro para depois contratar. E aí isso gera o caos, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Por isso que o planejamento precisa ser em todas as áreas da empresa, para que você tenha exatamente um negócio sustentável e duradouro, né? Eu não posso planejar só um campo. Não, eu tenho que planejar em todas as áreas, porque isso impacta... sistêmica, né? Você tem que ter a visão do todo. Exatamente. Extremamente importante. Maravilha. Tereza, eu falo que eu sempre quebro assim, né, o combinado, que eu sempre falo, não, é 40 minutos, 45 minutos, já vai dar quase 1 hora aqui, porque é tão bom, as coisas vão fluindo e aí a gente acaba, né, passando. 20 de dezembro aqui de 2024, a gente falou tanto de planejamento de vida, eu queria que você deixasse o que você... Para quem nunca fez planejamento, ou para quem está pensando em fazer, para quem já começou e de repente desistiu no meio do caminho, né, o que é? A gente já deu várias dicas, mas a mensagem final aqui para que o planejamento possa fazer parte, que para algumas pessoas possam experimentar a sensação gostosa de encerrar um ano olhando para o seu planejamento e falando, caramba, quanta coisa eu realizei, olha que delícia, olha como eu caminhei aqui, isso aqui não deu tão certo, mas olha esse, olha esse. Então, ter essa sensação gostosa de ter se comprometido, ter feito ali, ter caminhado e ver o resultado, porque isso é muito gostoso. Quando você fala dessa trajetória de janeiro com 1 e fechando dezembro, é uma sensação muito gostosa. Você fala, nossa, gente, olha que coisa boa, né? Quanto de crescimento, de pessoas novas que chegaram, é muito gostoso. Então, vivenciar isso é muito bom. Queria que você pudesse deixar essa... Eu acho que a principal dica é a gente... exatamente como surgiu na Trend, né? Como vou ser triste em 2024. A gente exatamente, a Trend ninguém aguenta mais, normal, mas é importante que a gente faça do nosso negócio exatamente ali nossa lista do que a gente é grato por esse ano.
Eu acho que um bom planejamento, ele começa a gente exatamente visualizando tudo aquilo que a gente realizou. Então, no corre do dia a dia, a gente nem vê, né, o quanto que a gente cresceu, o quanto que a gente adicionou conhecimento, o quanto a gente ajudou pessoas, o quanto o nosso negócio contribuiu, né, e transformou a vida de pessoas. Então, eu acho que a gente não pode virar o ano sem pelo menos fazer essa lista, né, que a gente chama da linha do tempo, ver tudo que a gente realizou, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, listar ali, né, nossos pequenos goals e montar o nosso mapa dos sonhos, nosso mural dos sonhos. Então, o que é o mural dos sonhos? É a gente exatamente, pô, vi que eu conquistei tudo isso. Para o ano de 2025, o que eu gostaria de conquistar? E ali achar a melhor forma, né? O mapa dos sonhos dá para fazer diversas formas. A gente pode ir da maneira mais raiz, que é pegar revistas ali, pegar coisas que a gente conseguiria, quer alcançar um carro, uma viagem, ter filhos, ler mais, ter tempo para fazer nada, ir à praia, né? Então, a gente começa a criar no mapa dos sonhos ali coisas que a gente gostaria de alcançar. E que pode ser profissional e pode ser pessoal, não tem problema nenhum. Por exemplo, ajudar 1000 empreendedores, 1000 chefes no ano seguinte. Eu posso ter ali uma reunião de mulheres, por exemplo, no meu mapa dos sonhos, tá? Então, eu acho que o exercício hoje aqui são dois. A gente listar tudo, né, do que a gente conquistou no ano de 2024, fazer uma listinha ali, que é criar a nossa linha do tempo e depois construir o nosso mural dos sonhos para 2025. Né? O que a gente quer alcançar na nossa vida pessoal e profissional para que isso fique em harmonia, para a gente construir o nosso planejamento. Essa é a base para a gente começar um planejamento, né? A gente agradecer e ver aonde, o que a gente quer alcançar. Então, esse seria o exercício para finalizar 2024. Delícia, gente. A Tereza ensina tudo isso no workshop dela, com a ferramenta completa, você tem acesso, é uma delícia, é muito gostoso a maneira como ela conduz, a gente fica lá no grupo VIP, todo mundo ali, ela vai compartilhando. Então, quem tiver oportunidade, não sabe por onde começar, de repente já tem um bom ponto de partida aí para fazer, né? Principalmente para quem tem um pequeno negócio, para quem está sozinho, porque é uma vida solitária. Então, ter alguém para apoiar é fundamental, alguém que vai te ajudando, vai trazendo ali pronto, que já experienciou, sabe como é o caminho e pode te conduzir de uma forma ali tranquila, porque sabe qual é o caminho. A melhor maneira de a gente ajudar é conduzir por caminhos que a gente já conhece, né? Então, isso já isso é a melhor realização, viu, Gi? Ontem, na reunião do PIC, então a Tamara falou assim para mim, nossa, era só isso? Eu falei, mulher, só isso, ó. Faz assim, assim, assado. Nossa, clareou, é muito engraçado. Então, assim, a melhor sensação do nosso resultado, do nosso trabalho é esse. Ela, caramba, clareou, já sei o que eu vou fazer, então. E aí ela tocou. Ela era só isso. Eu falei, só isso. Então, é compartilhar um pouquinho do que a gente já vivenciou, que a gente pratica, né, e ter ali um acelerador desse processo, né? Então, o plano-chefe é um pouquinho disso. O plano-chefe é um pouco disso, né? É um atalho para quem nunca fez, para quem está perdido e para quem precisa ali de um suporte, né? E trocas, né? Porque realmente conduzir os nossos negócios é muito, muito solitário. Então, ter um grupo onde a gente possa trocar faz toda a diferença, sem dúvida. Não precisa ser sozinho, pode ser divertido, que você vai mais rápido, você vai de maneira mais inteligente, né? Então isso é fundamental. Tereza, muito, muito obrigada porque o que você, além de todo esse conhecimento, você entregou um recurso sagrado que não dá para repor, que é o tempo. Então, tempo, conhecimento e experiência compartilhados, assim, genuinamente, generosamente, é algo que é fantástico, é uma delícia. Então, a gente precisa muito agradecer, te agradeço muito por ter topado. Quando eu contei, nem sabia que era, já falei, Tereza, você fala, topo, vou, que dia que vai ser? Bora! Tamo junto. Então, é uma delícia. Foi muito bom, agradeço muitíssimo e desejo que, assim, né, que hoje seja uma sexta-feira maravilhosa, que todo mundo possa fechar os seus processos, fechar o seu ano em agradecimento, com o coração transbordando de alegria, de esperança, e sentar e ter coragem de fazer o mural dos sonhos, sim. Coloca lá, vê a melhor forma de você fazer isso. A gente precisa treinar a nossa mente também para nos favorecer na vida, né? A mente, ela é um recurso fantástico, ela é treinável, se você não treina, ela pode às vezes te prejudicar, às vezes ela pode mentir, né? A mente mente. Então, se você treina,
ela vai te ajudando, vai te favorecendo, vai trazendo o caminho assim. Ai, obrigada, Ju. Ju, Ó, a Ju tá dizendo aqui que demais, é bom Ju. ouvir. É uma delícia. A Então, a gente dica vai fazer do isso. moral também, Gi, só para fechar essa questão, a gente tem que deixar ele sempre visível, porque ele Sim. sempre vai ser o nosso combustível naqueles dias que a gente está ali na curva para baixo. Então, deixa no papel de parede do celular, ou cola em algum lugar que você possa ver, ou no fundo do computador, ou em algum atalho na área de trabalho, onde você abre, você carrega com essas coisas. Eu sempre brinco que eu jogo as coisas para o universo, né? Eu sempre brinco, falo, vou jogar para o universo. Então, o moral dos sonhos é uma forma de você jogar para o universo aquilo que você deseja alcançar e vai que o universo te traz de volta, né? Então... E a especificidade é nossa amiga, então ser específico, coloca as imagens, que aí o universo vai favorecendo. Não é que a gente está jogando, a gente está contando para o universo o que a gente quer, a gente está fazendo a nossa parte e aí o universo vai favorecendo os caminhos. Então, entre em harmonia aquilo que eu quero e aquilo que o universo pode abrir caminhos, né? Então, é uma maneira da gente trabalhar a nosso favor e aí facilitando a vida, sendo sustentável. Então, que seja um 2025 incrível, de muita realização, de muita concretização, de muita ação, né? Porque o agir, ele tem poder, o fazer tem poder. Então, que a gente possa idealizar, possa ali visualizar e entrar em ação, porque isso faz a transformação, isso faz a realização. Então, desejo um Natal em família maravilhoso. O Café com a Gi faz a parada agora também de recesso. E aí, para 2025, eu também estou planejando como que eu vou seguir para 2025, mas que, enfim, a gente tem aí um arsenal de coisas boas de quem fez parte ao longo desse ano comigo. Tem muita coisa boa para ouvir, ver, e aí aprender e, de repente, colocar em prática e fazer um 2025 diferente, porque se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer diferente. E começando com um bom planejamento pessoal e profissional, é um ponto de partida inteligente, assertivo, e é muito favorável para a vida, né? Então, muito que seja incrível. E fechar o seu café com a Gi do 2024. Obrigada por nós. Agora a gente, de fato, tem que parar, a gente merece um descanso cerebral, recarregar as energias, né, para a gente voltar ali no ano de 2025 com muito gás, com muito planejamento, né, e prontas para fazer um ano extraordinário. Então é isso que eu desejo para você e para todos que estão nos ouvindo, para as chefes que me acompanham também. E 2025 vai ser extraordinário, que a gente está junto nessa jornada e que vai dar tudo certo. Joga para o universo e vamos colher. Maravilha, maravilhoso. Lindo Natal e, como disse a Ju aqui, lindo Natal 2025 maravilhoso para todos nós. Eu não posso terminar a minha por live favor. sem o meu print, né? Vamos, espera aí um segundo. Dá um sorriso aí. Aí já com a mensagem da Ju. Boa! Olha, muito bem. Você fechou com a mensagem da Ju, estou super coerente aqui com o momento. Obrigada. Beijo grande, uma linda sexta, um final de semana maravilhoso para todos nós. Tchau, tchau.